Olá, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Já estou vendo que tem bastante gente interagindo com a gente aqui no chat. E o chat é para isso mesmo, para você colocar sua pergunta, seu comentário, sua sugestão, para dizer de onde você está falando. Se você é de alguma cooperativa, nos diga também qual é a sua cooperativa. Então, já vou aproveitar para dar boa noite aqui para o Ivan, para a Samara, para o Daniel, para a Priscila, para a Salete, para a Beatriz, Ângelo, Wagner, Edna, Nivaldo, Anderson, Ivânia, Solange, Renato Grander. Alô, Renato, sempre com a gente nos webinars. Coisa boa te ver por aqui. Ângelo Borges, Ângelo Borges, Unicred Nordeste. Seja bem-vindo, Ângelo. Melânia, boa noite, @Viacred, PA58. Aí, Viacred também sempre presente nos nossos webinars. Boa noite, Nicole. Renato falando de Campinas. Ligiane, boa noite também. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Bruno Halpe, de Viacred Brusque. Anderson, da Viacred também, PA72. Letícia, Viacred Alto Vale, PR22. Que mais? Samara, PA18. Ivana de Brusque. Seja bem-vinda, Ivânia. Samara, PA57. Que prazer tê-los todos aqui conosco. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou a Mayara Marrafon, da Conta Previdência, e hoje a gente vai falar sobre a reforma da Previdência. Você que está nos assistindo, interaja aqui com o chat, com sugestões, com perguntas. Manda sua pergunta que ao longo do webinar a gente vai tratar. Porventura, as perguntas que a gente não consiga responder hoje online, depois a gente manda para você sempre no nosso esquema. Um material complementar, um e-book com os melhores momentos, com insights, né? E a reprise também disponível lá no YouTube. Bom, eu gostaria de abrir esse webinar com uma excelente notícia para todos nós. Os recursos administrados pela Quanta chegaram a 4 bilhões, sim. E é a resposta concreta, né, de todo o trabalho realizado pela equipe, junto com as cooperativas instituidoras no país, que hoje integram mais de 120 mil participantes dos seus planos. Em meio a tantos desafios enfrentados na atualidade, essa evolução histórica também demonstra, mais uma vez, o despertar para a importância da segurança financeira e da necessidade de se preparar para o futuro. Para quem não conhece a Quanta Previdência Cooperativa foi fundada em 2004 e atua na Previdência Complementar Fechada, aquela sem fins lucrativos, com um modelo sólido e transparente de gestão e de governança. Os benefícios proporcionados aos assistidos são consequência de uma política de investimento de qualidade e do esforço individual do participante. Isso é muito importante, nós vamos falar sobre isso no webinar, né? Em contribuir ao longo dos anos na construção do seu próprio saldo previdenciário, de modo que seja compatível com as suas necessidades no presente e expectativas no futuro. E um dos nossos principais compromissos é promover a educação financeira e previdenciária para que todos possam fazer as suas escolhas de forma consciente e planejada. E por isso, a gente está aqui hoje em mais um webinar. Se você tiver problemas na conexão ou quiser assistir novamente, vamos disponibilizar a gravação no YouTube, né? Provavelmente deve estar subindo ali na segunda-feira já. E não esqueça de interagir com a gente aqui no chat com as suas sugestões e perguntas. Bom, muito se falou da reforma da Previdência e das inúmeras alterações da proposta. Afinal, como ficaram as novas regras de aposentadoria? Hoje a gente vai falar sobre as novas regras, sobre as modalidades, os cálculos da Previdência Pública, que é o nosso INSS. Então, vamos entender as principais diferenças e traçar um paralelo com a Previdência Privada. Será que a gente vai conseguir se aposentar como a gente imagina? E para falar sobre esse assunto conosco está o doutor Felipe Gressler Chaves, que é advogado, pós-graduado em Direito Previdenciário e Direito Constitucional, membro da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB Santa Catarina, membro da Comissão Técnica Sul de Assuntos Jurídicos da ABRAP, assessor jurídico da Quanta e sócio proprietário da Varela e Gressler Advocacia. Doutor Felipe, boa noite, seja muito bem-vindo. Bom, obrigado pelo carinho, Mayara, boa noite a todos que estão nos assistindo.
De antemão, já peço desculpas, eu não vou ter essa desenvoltura e essa simpatia toda da Maiara. Ela está mais acostumada do que eu com relação a essa questão, mas é um prazer, de antemão, é um prazer poder falar sobre esse assunto. É um assunto que esteve muito na pauta, né, nos últimos anos. Um pouco esquecido como todos os demais assuntos, porque a pandemia em 2020 veio e abafou tudo que era outra coisa que não fosse pandemia, não se falou, mas foi muito tratado em 2019, 2018. E eu acho importante porque, apesar de ser um assunto de extrema relevância, um assunto que impacta diretamente naquele momento de descanso do cidadão, a gente percebe, principalmente para quem lida, para quem trabalha dentro dessa matéria do direito, o quanto desconhecido ou quanto despreparado chega esse cidadão, esse trabalhador, nesse momento que ele vai requerer o benefício, enfim, se a gente estiver falando aqui das aposentadorias públicas, e a gente nota o quanto despreparado e o quanto cru, em termos de conhecimento, chega essa pessoa. Então, parabenizo a entidade, parabenizo a Quanta por ter essa iniciativa de pautar no seu webinar um assunto que, ao meu ver, é de extrema importância. Que bom. Fico feliz com a sua presença e com o seu aceite aí no nosso convite. Doutor Felipe, que também gravou um podcast com a gente. Se você ainda não ouviu, corre lá no Spotify, Quanta para mim. Temos lá um podcast fresquinho sobre o mesmo tema. Doutor Felipe, para quem está nos assistindo, para que quem está nos assistindo possa entender, compreender os regimes da Previdência existentes em nossos países, que não é tão fácil assim a gente se situar, né? Sim. Então, para que eles possam entender como que atua cada um deles, você poderia, por favor, nos explicar de uma forma breve a estrutura do sistema previdenciário brasileiro? Sim, com o maior prazer. Então, assim, de uma forma não tão técnica e mais didática, fica fácil para quem nos assiste tentar fazer uma espécie de uma divisão do sistema de previdência, nesse primeiro momento, em 3, para ficar mais fácil. De um lado, a gente tem o regime geral, né, tão popularmente conhecido como o INSS. Nós temos também o regime próprio de previdência social, também conhecido como RPPS. Estou vendo aí que o slide da Maiara está bem direitinho. E, juntamente a esses dois regimes, a gente tem o regime de previdência complementar. Até poderia citar, caso venha alguém a questionar isso, a gente poderia colocar aqui mais um adendo ali, que seria o regime de previdência dos militares, né? Só para deixar bem completinho o quadro. Então, mas basicamente nós temos esses 3 regimes que eu vi ali que eu estou vendo aqui no slide. E aí, com relação ao regime geral, como o próprio nome já diz, é onde está a boa parcela da população, é o nosso INSS, né? É o objetivo da nossa fala de hoje. Então, nós vamos aprofundar especificamente com relação às reformas que houve no RGPS, né, no regime geral. Com relação ao regime próprio, é sempre bom deixar bem claro para quem nos assiste a separação dele, né, em três frentes, digamos assim, né? Nós temos o regime próprio federal, o regime próprio estadual e o regime próprio municipal. Então, é sempre bom as pessoas entenderem as diferenças, principalmente porque, quando a gente está tratando do regime geral, você vai ter uma regra que ela é um tanto universal para todos que estão inseridos dentro daquele sistema, né? E quando a gente já parte para o regime próprio, você vai ter regras diferentes entre os entes. Então, você vai ter uma regra no federal, você vai ter uma regra no estadual, e aí, quando você pega o estadual, você vai ter regras diferentes nos mais diversos estados da federação, e nos municípios nem se fala, a quantidade de municípios que existe no país. Então, é importante as pessoas terem isso em mente, né? Essa separação. E não teria como ser diferente quando a gente fala do regime de previdência complementar. É aí que está inserida, né, a nossa Quanta,
você tem essa separação em entidades abertas de previdência complementar e entidades fechadas de previdência complementar. Então, assim, para quem ainda tem alguma dúvida de onde a Quanta estaria nesse cenário, então ela está dentro do regime de previdência complementar, e aí lá dentro do regime de previdência complementar, puxa um quadrinho lá dentro das entidades fechadas de previdência complementar, né? Então, por ser uma entidade fechada de previdência complementar, não é toda pessoa que consegue, ao menos num primeiro momento, aderir aos planos que ela administra. Então, ela exige de você um requisito bem simples de entender. Então, por exemplo, ela vai exigir que você seja, por exemplo, um cooperado do sistema. Aí sim, a partir do momento que você é um cooperado do sistema, você consegue usufruir, né, dos benefícios da entidade fechada, aqui no exemplo, a Quanta. Isso não acontece lá nas abertas. Aí eu sei que a Quanta tem todo um trabalho, um trabalho comercial, digamos assim, de demonstrar para todos o quanto vantajoso é um sistema fechado em frente a um sistema aberto, né? Ali o próprio slide já traz algumas diferenças entre eles. Então, assim, para que fique bem claro, pelo menos esses três regimes de uma forma bem separadas: regime geral, regime próprio e regime de previdência complementar, tá certo? Se a gente pudesse traçar um plano com relação aos tipos de regime de previdência, seriam esses três, lembrando sempre que, para quem quer aprofundar um pouquinho mais nesse organograma, digamos assim, nós vamos ter separado disso o regime de previdência dos militares. Excelente, doutor Felipe. Muito bem resgatado aqui, você trouxe a diferença da aberta e da fechada. Nós tivemos um webinar sobre isso, né? O nome desse webinar é O que a Previdência Cooperativa tem. Ao longo desse webinar, a gente traça um paralelo entre os benefícios, as diferenças e como que isso impacta no bolso, na segurança do plano para esse participante, né, para esse cooperado. Então, pode resgatar lá no nosso canal do YouTube. E também temos um podcast no nosso canal do Spotify, falando também, né, sobre os diferenciais da Previdência Cooperativa. Bom, doutor Felipe, em 2019, né, o tema Previdência estava bastante em alta, como você bem trouxe aqui no início da nossa conversa, e depois de uma agenda bem exaustiva de aproximadamente 9 meses, o governo aprovou a reforma, projetando uma economia de cerca de 800 bilhões de reais. Bom, tínhamos um cenário de inflação controlada, né? A economia estava decolando, estávamos a caminho também de uma reforma tributária, e aí, como você trouxe, veio o coronavírus, a preocupação tomou conta, né? Com esse desconhecido, tirou o foco, né, da reforma da Previdência, e é por isso que a gente está aqui, né, para resgatar esse tema. Afinal, doutor, como ficaram as novas regras de aposentadoria pública? Bom, primeiramente, apesar do quão grave é a questão da pandemia, que tem que ficar muito claro, uma vez editada a Emenda Constitucional 103, que é a emenda constitucional que trouxe a reforma para o sistema, digamos assim, o fato de ter existido uma pandemia no meio do caminho não mudou nada com relação à aplicação, né? Então, nada foi suspenso em termos de mudança em razão da pandemia. Então, isso é importante que fique bem claro, né? E quando a gente está falando especificamente do que mudou, sempre que eu falo desse assunto, eu acho que a grande mudança, né, digamos assim, a grande virada de chave que aconteceu com relação à reforma é que praticamente se extinguiu um dos benefícios que até então existia, que era a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, a gente ainda era um país onde tinha um benefício de aposentadoria das programáveis, vamos chamar assim, né, que não exigia uma idade mínima. Você tinha um tempo mínimo para cumprir, né? Onde o homem era 35 anos e a mulher era 30, falando aqui da regra geral, digamos assim, né, ressalvadas as exceções. E essa aposentadoria, ela acabou.
Então, essa é uma grande e talvez a mais importante das mudanças trazidas pela reforma. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Então, agora, se você buscar lá no texto da Emenda Constitucional 103, você só vai encontrar a aposentadoria por idade, ou seja, o requisito etário, que até então não era necessário nessa aposentadoria, ele passa a ser requisito principal. Daqui para frente, ou você tem a idade, não interessa quanto tempo você tem mais, ou você tem a idade mínima, ou você não aposenta, né? Então, a grande diferença seria isso. E até, talvez, para quem tem mais afinidade com o tema, pode pensar, poxa, mas eu ainda tenho visto as pessoas continuam se aposentando por tempo, mesmo depois de novembro de 19, quando veio a emenda constitucional, né? E sim, claro que continuam se aposentando, e isso vai continuar ainda por alguns anos, mas se tratam daquelas pessoas que estavam ali no meio do caminho quando veio a reforma, né? Que a gente chama que são as pessoas que estarão cumprindo nos próximos anos as regras de transição previstas por essa reforma, até porque não poderia ser diferente. Sempre que você muda, né, um sistema, você tem que criar mecanismos de transição do sistema antigo para o sistema novo. Então, sim, na prática, a gente ainda vai encontrar e vai se deparar com essas pessoas ainda se aposentando por tempo, né, mas são, como eu falei, pessoas que estão cumprindo os pedágios ou as regras de transição. Agora, o que nós temos de fato é que quando você pega a regra nova, a regra cheia, ali ou você tem a idade ou você não aposenta. E ainda dentro da questão da idade, houve mais uma mudança, principalmente com relação à mulher, né, que a gente acaba tendo um aumento da idade da mulher, né, que até então era de 60 anos, e aí passa para 62. E aqui eu faço novamente um ganchinho com relação a isso. Novamente, tinha uma regra antiga, se criou uma regra nova, o sistema tem que criar uma transição, vai ser sempre assim, né? Então, da mesma forma que eu falei que a gente ainda vai ver ao longo do tempo pessoas ainda se aposentando por tempo, a questão da idade da mulher é a mesma coisa. Talvez, como eu falei, a quem tem mais afinidade com o tema vai dizer, não, mas não está em 62, sim, não está em 62, mas vai chegar no 62. Né? Então, a gente teve essa mudança em 2019, para o ano de 2020, a idade da mulher passou para 60,5, parece estranho, mas é isso mesmo. Então, por exemplo, aquela mulher que completou 60 anos em 2020, não pôde se aposentar, ela teve que esperar fazer 60,5. Exato. E agora, em 2021, nós estamos em 61, vamos ficar assim até o dia 31 de dezembro. O ano que vem nós vamos a 61,5, e aí em 2023, sim, alcançamos a plenitude da regra, que é o 62, né? Então, essa uma diferença também que eu vejo, assim, bem importante. Eu conheço tinha muitos clientes, enfim, que estavam só esperando fazer os 60 anos e, infelizmente, vão ter que dar mais uma remada aí atrás dessa idade que ficou faltando com a reforma. Não mexeram na idade do homem, então a do homem se manteve em 65 anos. Ainda dentro dessas grandes mudanças que vieram, né? Bem colocado no slide, o fim da integralidade da pensão por morte e também, já vamos aproveitar para falar um pouquinho dessa cumulatividade parcial com outro benefício. O que acontece? Até então, a pensão por morte, assim, abrindo um parênteses com relação à pensão por morte, ela não deixa de ser assim, uma das grandes vilãs para o sistema, digamos assim, porque já de longa data a administração pública vem implementando mudanças, né, implementando reformas, com o intuito de equacionar o déficit, digamos assim. Então, em 2015, a gente já teve uma mudança bem significativa na pensão por morte, onde, não vou nem me aprofundar, mas até para o pessoal me entender, uma grande virada de chave que teve em 2015,
acabou com a questão dela ser vitalícia, né? Até então, a pensão por morte era vitalícia, independente do tempo de matrimônio, né? E independente da idade desse cônjuge sobrevivente. Em 2015 veio já uma reforma bem significativa, especificamente com relação à pensão por morte, que acabou com essa questão da vitalicidade, né? Ela só vai ser vitalícia se você preencher certos requisitos. Aí sim ela continua sendo vitalícia. Então, por exemplo, agora para 2021, ela só é vitalícia para o cônjuge sobrevivente com 45 anos ou mais. Ou seja, se por algum motivo o cônjuge sobrevivente tem menos de 45 anos, opa, ela já não é mais vitalícia. Então, essa mudança já vem em 2015. Em 2019, ela volta a estar na pauta de novo, e mudaram o que com relação à questão da pensão por morte? Ela não é mais de 100%. Então, lá em 2015, mexeram na questão de tempo dela. Agora, em 2019, mexeram na questão do valor dela, né? Então, assim, ela deixa de ser 100% e ela passa a ser paga em cotas, né? Então, um exemplo, assim, matemático e simples. Uma viúva... eu sempre brinco, até quando eu dou aula sobre isso, a gente sempre mata o homem, né, nos exemplos. Eu não sei por que a gente faz isso, né? Mas vamos lá, vamos matar o homem de novo, então. Até porque ele morre primeiro mesmo, né? A mulher tem expectativa de vida maior. É verdade. Então, assim, vamos matar o homem de novo. Então, vamos supor um casal aí que já não tem mais filhos em idade de ser dependente, digamos assim, né? E o homem vem a falecer e tem então só a viúva, né? Que seria a beneficiária dessa pensão. Antes de 2019, o valor dessa pensão seria de 100% do cálculo que seria feito, né? Agora ela é de 60%. Opa, olha só, uma redução de 40% no valor, né? Bem significativo, né? Outra questão que não tinha nenhum problema, cumulatividade de pensão com aposentadoria, né? Então, você, por exemplo, essa mulher que sobreviveu, ela é uma aposentada, e o marido, enfim, vem a falecer. Até então, antes de 2019, ela ia receber essa pensão integral, né, sem nenhum tipo de abatimento. Agora não. De 2019 para cá, ela precisa escolher. Em que sentido que ela faz essa escolha? Ela tem direito a receber o benefício maior, né? Então nesse não se mexe. Então vai ser feito um cálculo de quanto seria a pensão que ela tem direito e quanto que é a aposentadoria, que então nesse exemplo ela recebe. Ok, qual que é o maior? O maior, por exemplo, é a pensão. Então ela vai ficar com a pensão e ela vai ter uma redução na aposentadoria e vice-versa. Então ela tem direito a ficar com a integralidade do maior e ela vai receber parte do menor, né? Um exemplo matemático também bem simples para quem nos assiste tentar entender o quanto isso reduz. Então, um exemplo de uma pensão de R$4.000, né? Uma pensão de R$4.000, ela entrando nessa escala onde ela vai sendo diminuída, e ela é diminuída em etapas, essa viúva ganharia 2.190 de pensão. Olha para quanto cai. Então, ela manteria, vamos supor que ela fosse aposentada e ganhasse 5.000 na aposentadoria. Ok, ela vai manter os 5.000 dela, mas nessa pensão que seria de 4, não vai ser de 4. Essa pensão vai ser de 2.190. Eu estou arredondando aqui, não é bem esse o valor, mas só para ficar fácil das pessoas entenderem. Então, olha o quanto reduz, né? Isso é uma inovação trazida na reforma de 2019, né? Sim. Outra inovação também trazida na reforma de 2019, metodologia de cálculo, mudou, né? Mudou, olha só. Não é mais feito como até então era feito, né? Era muito comum, por exemplo, Mayara, principalmente para quem tem a liberdade contributiva, e aí eu estou falando principalmente do profissional liberal ou do autônomo, e para quem era mais atento a essas questões previdenciárias, eu fiz muito parecer nesse sentido,
muito estudo de caso. Então, assim, essas pessoas mais atentas, elas vinham acompanhando a sua situação previdenciária. E o que existia até então, até 2019? Era direito seu ter excluído da base de cálculo os 20% piores salários de contribuição da sua vida contributiva. Então era muito comum para quem, aí volto a falar, para quem é assalariado, você não tem essa liberdade, porque é o que está ali no salário. Mas para quem tinha até então essa liberdade de escolher o quanto quer contribuir, principalmente acontece isso para os autônomos, quando a pessoa via ali que faltava, por exemplo, 20% do tempo para fechar o que ele precisava, ele derrubava a contribuição dele lá embaixo, justamente para evitar ele aportar mais dinheiro, porque ele sabia que isso não ia fazer diferença nenhuma, porque esses 20% iam cair fora na hora de fazer o cálculo, né? Isso muda em 2019. Então, em 2019... Essa é uma mudança considerável, né, doutor? Como que ficou, então, a metodologia de cálculo? E aí em 2019, passa a integrar para fazer o valor, para chegar ao valor da aposentadoria, 100% das contribuições. Então, você não tem mais nada excluído. Então, se por acaso você optar, volto a dizer, né, para quem tem a liberdade contributiva, optar por derrubar essa contribuição para baixo, isso vai entrar na média e vai impactar e vai achatar sua média, né? Isso também é uma diferença, né? Outra diferença na metodologia de cálculo também, e aí pegando dois paralelos, a aposentadoria por idade que existia. Como eu falei, acabaram com a por tempo, mas a por idade já existia antes de 2019, né? Então, se a gente pegar como é que era uma aposentadoria por idade em 2019 e como é que é uma aposentadoria por idade agora, depois da reforma. Posso aproveitar para utilizar o exemplo do Adriano, se o doutor... Claro! O exemplo agora do cálculo, na pergunta do Adriano, acho que seria excelente. Ele disse o seguinte: tenho 33 anos, com 15 anos de registro em carteira. Me aposento por idade ou por tempo de trabalho? Vamos lá. É Adriano, né? Isso. Bom, Adriano, assim, ó, o que acontece? Eu vou pegar o exemplo dele, só que em vez de dar essa resposta para ele agora em 2021, eu vou dar essa resposta como se fosse em 2019 e eu já vou explicar o porquê que eu estou fazendo isso, tá? O que acontece? Uma das regras de transição, e aí ele trouxe um exemplo cheio que cabe perfeitamente no que eu quero falar, uma das regras de transição criadas, né, por exemplo, para aquele homem que faltava no máximo 2 anos para fechar os 35, ou seja, os 33 dele estaria dentro, né? A regra de transição criada para ele seria o seguinte, ele falou que ele tem 33 anos de contribuição, né? Não, desculpa, 33 de idade, pelo que eu entendi. Não, entendi. Tenho 33 anos, com 15 desses 33 anos de idade, ele trabalha há 15 anos com carteira registrada, né? Tá. Não, então, desculpa, eu fiz confusão aqui. Eu achei que ele tinha 33 anos de contribuição, daí eu ia falar de uma regra de transição, que é um pedágio que ele teria que pagar. Mas, enfim, Adriano, tem uma notícia triste para lhe dar, porque com essa idade de 33 anos e 15 anos de contribuição, o que acontece? Nenhuma das regras de transição que poderiam ser aplicadas ao seu caso específico, ela vai chegar antes da própria idade, que é os 65. Nenhuma vai chegar antes disso, tá? Então, ele sim, nessa condição que ele coloca, nesse exemplo matemático que ele traz, ele só vai se aposentar por idade aos 65 anos. E aí ele pode pensar, poxa, mas então vale a pena eu continuar pagando ou não continuar pagando? É importante o 15 anos dele, nisso eu consigo fazer um gancho bem bacana, que é o quê? Por coincidência do exemplo dele, 15 anos é o tempo mínimo que vão exigir para ele. Então, o que eu quero falar com isso é o seguinte, o tempo mínimo que ele precisa para se aposentar, ele já tem, 15 anos. É isso que vão exigir dele. O que está faltando para ele o quê? É a idade. E os requisitos, eles são cumulativos, não é um ou o outro. É um e o outro, né?
Então, nesse exemplo do Adriano, ele já tem o tempo mínimo, porém o que falta para ele é a idade. Se ele continuar contribuindo ou não contribuir daqui para frente, o que interfere? É a metodologia nova de cálculo. Então, por exemplo, no caso do homem, ele ganharia 60% da média e o homem vai ganhar mais 2% por cada ano acima de 20 que ele tiver. Então, se ele continuar contribuindo, vamos supor que lá aos 65 anos ele tenha 30 anos de contribuição, por exemplo. Ele vai ganhar mais do que se ele simplesmente tiver 15 anos de contribuição, vai ganhar mais, porque ele vai aumentar o coeficiente da média dele. Então, em vez de ele ganhar 60%, ele vai ganhar X%, que seria esse 2% acima dos 20%. Então, para o Adriano, que eu posso dizer o seguinte, Adriano, você vai ter que esperar até os 65 para aposentar, né? Não tem como ser diferente. E com relação a continuar ou não continuar contribuindo, se é que você tem essa liberdade, porque ele falou que ele é carteira assinada, então ele não tem a liberdade, né, de escolher não contribuir, né? Mas se porventura ao longo da vida dele ele tiver a condição de optar por continuar ou não continuar contribuindo, o que precisa ficar muito claro para ele é que quanto mais tempo de contribuição, maior vai ser o percentual que ele vai receber da média. Quanto menor o tempo de contribuição, lembrando que o menor não pode ser menos de 15, né? Menor vai ser o percentual que ele vai ganhar da média, sendo que o menor percentual da média que o segurado tem direito a ganhar é de 60%. E aí só faço mais um ganchinho. Se por acaso o tal 60% ficar abaixo do salário mínimo, automaticamente ele é alçado ao salário mínimo, porque ele não pode ganhar menos do que o salário mínimo. Não sei se eu consegui responder a pergunta do Adriano. Bom, Adriano, compartilha aqui no chat, ficou claro para você. Enquanto isso, acho que temos mais o último tópico aqui, né? Sobre as novas regras. Bom, eu acho importante a gente falar, principalmente porque eu sei que boa parte vamos chamar assim, dos participantes, né, da clientela da Quanta, boa parte dela tem o seu trabalho vinculado à área da saúde, né? E a área da saúde é uma área que a depender do caso, cada caso é um caso, mas a depender do caso, você antes se aposentava mais cedo, digamos assim, né? Você pegava a tal da aposentadoria especial, que era aquela aposentadoria com 25 anos de tempo, e ela não tinha idade mínima. E aí agora ela passa a ter uma idade mínima. Então, só deixando aqui como um lembretezinho a quem nos assiste, sem querer aprofundar e ser muito técnico na resposta, mas, por exemplo, essa nova aposentadoria especial, pós-2019, exige uma idade mínima de 60 anos. Né? Então, veja bem, você parte de um benefício que não tinha idade mínima e, da noite para o dia, ele passa a ter uma idade mínima de 60 anos. Então, ele vai lhe exigir 25 anos de contribuição em atividades especiais e com 60 anos de idade. Homem e mulher, aqui não tem diferença de sexo. No caso, a aposentadoria especial, né? A especial. Eu queria aproveitar para responder também a pergunta da Gabriela, que perguntou o seguinte: esse tempo mínimo de 15 anos é para homens e mulheres? Tá, ótima pergunta da Gabriela. E, assim, eu começo respondendo, e, infelizmente, para quem milita no direito brasileiro, a primeira palavra que sempre vem antes de cada resposta jurídica é depende. Eu já escutava ela dos meus professores, eu ficava bravo quando eu escutava ela, e agora eu me pego falando as mesmas respostas, né? Depende. Mas e por que depende, Gabriela? Que é o seguinte: o 15 anos para homem e para mulher, como você coloca, sim, ele é o tempo mínimo necessário, mas para quem já estava no sistema em 2019. E quando eu digo que para quem já estava no sistema, pode ter feito um mesinho de contribuição, não tem problema, você entrou no sistema. Então, por exemplo, para quem pagou o INSS em outubro de 2019,
pode ter sido o seu primeiro mês de contribuição da sua vida para o INSS. Eu entrei no sistema em outubro de 19, fiz meu primeiro pagamento lá por carnezinho, ou tive minha carteira assinada, enfim, meu primeiro trabalho. Se você entrou no sistema antes da reforma, sim, o tempo mínimo é de 15 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Tá? O que muda é a idade, certo? O que muda é a idade, que da mulher é de 62 e do homem é de 65. Agora, se você conseguiu o seu primeiro emprego hoje, começou a trabalhar hoje, 2021, para a mulher, 15 anos de contribuição, não mudou. Para o homem, 20 anos de contribuição mínima. Então, para aquele homem que entrou no sistema, quando eu digo entrar no sistema, é ter feito a sua primeira contribuição, né? E para esse homem que entrou no sistema após 13 de novembro de 2019, para esse homem o tempo mínimo é de 20 anos. Muito provavelmente, quem nos assiste já está no sistema, acredito eu, né? Então, ou já esteve, né? Vamos imaginar empregado nesse momento, mas que em algum momento lá atrás fez uma contribuição, né? Esteve, tá valendo. Não, perfeito, Mayara, ótima a tua intervenção, porque sim, quando eu digo assim, está no sistema, enfim, é ter contribuído alguma vez na vida. Eu não estou falando que tem que estar em dia, né? Principalmente em razão da pandemia, enfim, a gente sabe aí que tem um monte de gente desempregada, enfim. Então, assim, não é você estar contribuindo, não é isso, mas eu quero só dizer o seguinte, deixar muito claro. Se alguma vez na sua vida você pagou pelo menos um mês de INSS antes de novembro de 2019, você está no sistema antes da reforma. Tá? Que fique claro isso. E aí, para o homem 15, para a mulher 15. Se por acaso você entrou no sistema agora, mulher 15, homem 20. Tá? Perfeito, doutor Felipe. Bom, eu queria fazer também uma contribuição aqui, né, que a gente fala muito sobre a reforma, mas eu gostaria que o doutor citasse um pouco sobre a necessidade dessa reforma, porque nós temos alguns fatores que impactaram para esse déficit todo, né? Que é o aumento da longevidade, o achatamento, portanto, da pirâmide etária, né? É um sistema que utiliza como formato o pacto entre gerações. Então, queria que o doutor trouxesse um pouco disso, até para a gente entender por que a gente por que essa emenda esticou mais a idade para aposentadoria, por que o dinheiro que eu coloco hoje não está esperando por mim quando eu aposentar lá na frente, pelo contrário, né, já está sendo utilizado para pagar o aposentado que recebe amanhã, né? Então, queria que o doutor fizesse só esse pano de fundo para a gente voltar para o nosso assunto. Não, ótimo, Mayara. Assim, é um fato, né? É um fato que o Brasil já de longa data, principalmente em frente aos países mais desenvolvidos, já sofria muita crítica internacional, né, da comunidade internacional, pelo fato dele ter uma aposentadoria programável que não exigia uma idade mínima. Né? Então, isso era um motivo de muita crítica, né, no cenário internacional. Então, isso pesou para tentar se colocar na reforma uma idade mínima, para a gente tentar ter ao menos uma regra um tanto mais harmônica com o restante, né, dos países, tanto os desenvolvidos como os em desenvolvimento. Outro ponto muito bem colocado por você é a questão que tem que ficar claro para quem está no sistema hoje, que, enfim, o valor da sua aposentadoria ele é baseado naquilo que você está pagando. Mas eu estou falando aqui do valor da aposentadoria. Agora, o dinheiro que vai ser usado para pagar a sua aposentadoria não é o dinheiro que você colocou no sistema, de forma alguma. Né? O dinheiro que você colocou no sistema ele já foi gasto. Quando chegar a sua vez de aposentar, meu amigo, esse dinheiro já evaporou há muito tempo, né? Em razão desse pacto de gerações, como você bem coloca. E aí não é novidade para ninguém, né? Primeiro que a gente começa a ter um envelhecimento
né, da população brasileira, e aí agora eu vou falar, da população mundial, no modo geral, mas vamos falar especificamente do nosso país, né? Então você começa a ter um envelhecimento da população, ou seja, a população começa a viver mais, né? Então, paralelamente a isso, a população começa a ter menos filhos também, né? E aí o que acontece? A força de trabalho, que é a força contributiva, né? Quem está contribuindo para o sistema é quem está trabalhando. E aqui eu não estou falando só do carteira assinada, não, do autônomo, enfim, de todo mundo que está contribuindo para o sistema, né? Esse número de pessoas ativas economicamente, ele começou a diminuir muito ao longo do tempo, né? Então, antes você tinha, por exemplo, 10 pessoas contribuindo ativamente para manter um aposentado lá na ponta da linha, e hoje você tem 3, 4. E a tendência é diminuir ainda mais pelos estudos que foram feitos, né? Então, o que eu vejo, para quem estuda o direito previdenciário, sim, dói quando a gente vê, né, esses cortes feitos na carne, mas o fato é que o sistema ele estava a ponto de colapsar, porque você tinha muito pouca gente contribuindo para o sistema e cada vez mais gente entrando em benefício, e eu não vou dizer que o que é pior, enfim, graças a Deus, né? E essas pessoas que entravam em benefício vivendo mais, né? E aí o que acontece? A aposentadoria, ela é vitalícia. Não interessa por quanto tempo você contribuiu. Então, por exemplo, né, pegando algumas perguntas que vieram para a gente ali, o tempo mínimo é de 15 anos. Por mais que eu contribua por 15 anos ao sistema e eu venha me aposentar, eu venha viver pós-aposentadoria mais de 15 anos, não vai chegar um ponto que vão cortar minha aposentadoria e falar, bom, você já pegou tudo que você tinha para pegar, né? Você está fazendo aqui 16 anos já de aposentado e você pagou só 15, então vamos cortar. Não funciona assim, né? Então, o que eu vejo com relação a essa questão da reforma é que precisou se criar alguns mecanismos, né, no sentido de tentar manter o sistema saudável, o sistema pagante, vamos chamar assim, né, para que a gente não entrasse num cenário onde a gente começasse a ter o calote. E aí eu acho importante a gente trazer isso, só fazendo um ganchinho lá naquele primeiro slide que tu trouxe para a gente, quando a gente trouxe ali os tipos de regimes de previdência, né? Porque muita gente pode pensar, não, mas não tem como existir o calote, né? Esse primeiro slide. Não tem como existir o calote. Bom, gente, basta que a gente ligue aí a televisão, leia alguns jornais, e a gente já vai ver o calote acontecendo no regime próprio. Ok, no regime geral a gente ainda não viu isso, no INSS, muito provavelmente não vamos ver nos próximos anos, porque mecanismos foram criados, a reforma veio para dar esse afago ao sistema, mas, por exemplo, a gente já viu muito isso, né? Principalmente Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, onde salários começaram a ser salários de servidores públicos, né? Começaram a ser atrasados, aposentadorias começaram a atrasar. Então, assim, se não tiver dinheiro, vai dar o calote, vai colapsar, não tem como ser diferente, né? Então, o que eu posso dizer com relação à tua fala é nesse sentido. Foi uma série de fatores que levaram o sistema a ficar um tanto inchado, né? E a reforma veio para tentar dar um afago, né? Tentar desinchar um pouquinho esse custo da previdência do regime geral. Tenho certeza que quem nos escuta vai ter críticas para dizer, poxa, mas o servidor público X do estado A, do município B, ele ainda continua. E aí é preciso que as pessoas entendam, né, que é um outro sistema. Então, quem tem que fazer a reforma da Previdência, por exemplo, de Santa Catarina, é o estado de Santa Catarina. Quem tem que fazer a reforma da Previdência de Florianópolis é o município de Florianópolis. Então, é bom que as pessoas entendam essas diferenças entre os regimes, até para não
questionar ou ficar indignado com o setor, com a pessoa errada, né? Então, uma emenda constitucional, que você mexe na Constituição Federal, você conseguiu mexer naqueles benefícios que estão no sistema federal. Então, servidores públicos federais e segurados do regime geral, INSS, esses foram atingidos pela reforma. Agora, servidores públicos estaduais e municipais, cada ente vai precisar fazer a sua respectiva reforma. Perfeito, doutor Felipe. Eu queria... Tá cheio de perguntas. Eu tô vendo ali, eu falei, meu Deus, quanta pergunta. E são perguntas muito relevantes, assim, e eu quero começar a responder uma pergunta, que, aliás, queria que o doutor respondesse para nós, uma pergunta que chegou ontem para a gente, que é a seguinte: por que alguém que sempre recolheu o teto não se aposenta com o teto? E eu imagino que essa é uma dúvida recorrente, né? Então, se possível, se o doutor puder esclarecer para a gente como funciona a aposentadoria pelo teto no regime geral. Bom, vamos lá. Vou tentar aqui sanar a dúvida. Bom, eu confesso que quando eu escolhi fazer direito, eu fui porque eu não gostava de cálculo, não gostava das exatas. E aí eu acabei me especializando no direito previdenciário, que é cálculo puro, né? E acabei tomando uma paixão pelo cálculo. E para explicar isso, nada melhor do que usar um exemplo bem matemático, e eu acho que vai ficar bem didático das pessoas entenderem. O que acontece é o seguinte: o primeiro ponto que precisa ficar claro, como o próprio nome já diz, teto. Ou seja, você está limitado àquele valor. Você não consegue contribuir mais do que aquele valor. Então, por exemplo, não interessa se eu ganhe 10, 15, 50, 200 mil reais por mês no meu emprego ou até como autônomo. Quando for contribuir para o INSS, eu vou ficar limitado ao teto. Então, por mais que eu ganhe 30 mil reais, a minha contribuição vai ficar limitada ao teto, né? Vamos colocar um teto aqui exemplificativo só para ficar fácil o exemplo. Um teto de 6 mil reais. Por mais que eu ganhe 20 mil, na hora de eu contribuo sobre 6. E eu não consigo mudar isso. Ok. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ficar bem claro para as pessoas entenderem. O que acontece também? Ao longo dos anos, e aí que eu não estou falando do ano passado, não, eu estou falando ao longo dos 30 últimos anos, por exemplo, né? Você mexeu no teto. O que a gente tem visto agora, nesses últimos anos para cá, dos últimos 5 anos para cá, um pouquinho mais até, a gente tem visto só correção de teto. E aí, olha só, se eu for fazer a média só desses anos onde houve só essa correção de teto, e se eu for fazer uma média de uma pessoa que sempre esteve limitada ao teto, muito provavelmente a média dela vai ser o teto. Ok. Acontece o quê? Eu não tive só correções de teto ao longo dos anos, eu tive mudança de valor de teto. Então, onde é que eu quero chegar, por exemplo? Vamos supor que há 10 anos atrás o teto fosse 2 mil reais e eu já ganhasse 20 mil reais há 10 anos atrás. Eu fiquei limitado ao teto, eu só pude contribuir sobre 2, né? Passado alguns anos, vamos supor que aumentaram o teto para 4 mil reais. Eu continuo ganhando os mesmos 20 no meu exemplo. Aí eu vou começar a contribuir sobre 4. E agora nós estamos num teto de 6 mil reais, então eu estou contribuindo sobre 6. Ou seja, eu estou sempre limitado ao teto. E aí eu tive 3 períodos nesse meu exemplo. Eu tive um período onde o teto foi 2, eu tive um período onde o teto foi 4, e eu tive um período onde o teto foi 6. Se eu não errei a conta aqui, e eu fizer a média disso, nós temos uma média de 4 mil, né? Deu 12 mil nessa brincadeira, dividido por 3, 4 mil. Ou seja, eu sempre estive limitado ao teto no meu exemplo, né? Sempre paguei o teto. Hoje eu estou no momento atual de teto de 6 mil, um teto exemplificativo. Se eu for fazer a minha média dá 4. Por quê? Porque lá atrás o teto não era 6, o teto era 2, depois ele passou a 3, passou a 4, enfim. Então esse é o primeiro ponto que as pessoas precisam entender, o porquê que, quando eu faço a minha média atual, por mais que eu estive vinculado ao teto durante toda a minha vida contributiva, ela não reflete o teto atual. É por causa disso. Esse é o primeiro ponto, tá?
O segundo ponto, e aí levando bem para a prática do valor da aposentadoria, ali um pouquinho atrás, a gente falou um pouquinho da metodologia de cálculo, né? A gente falou parte de 60%, você ganha mais 2% por cada ano, acima de tanto. Gente, então olha só, a depender, por mais que você tenha pago o teto a vida inteira, eu já mostrei matematicamente que a média não vai dar o teto atual, e ainda que ela fique, vamos supor que ela fique levemente abaixo do teto atual. O valor da aposentadoria não é de 100% da sua média, ele depende. A depender de quanto tempo de contribuição você vai ter lá, o homem aos seus 65, a mulher aos seus 62, por exemplo, a depender de quanto tempo você vai ter, quando chegar esse dia D, é que você vai receber X% dessa média. Ou seja, a média já não reflete o teto atual. E se eu não ganhar 100% dela, eu já estou bem abaixo do teto, né? Então, essa é bom que as pessoas entendam isso. Então, e aí, trazendo já para a reforma da Previdência, como é que ficou? Assim, sendo curto e grosso, o homem, depois da reforma, ele, para ganhar 100% da média, e a média não vai ser o teto atual, posso garantir isso, tá? Mas o homem, para ganhar 100% da média, tem que ter 40 anos de contribuição aos 65 de idade. E a mulher, para ganhar 100% da média dela, tem que ter 35 anos de contribuição aos 62 anos de idade. Qualquer coisa diferente disso, você já está pegando um percentual abaixo de 100, já não vai bater lá na média. Então, assim, a grosso modo, são esses meandros do cálculo, da fórmula de calcular o benefício, que faz com que uma pessoa que talvez tenha pago a vida inteira teto, e na hora de aposentar não pega o teto vigente ali naquele mês. Perfeito, ficou muito claro. E o pessoal aqui no chat está elogiando a sua a tua precisão aí, o cálculo realmente está certo. Bom, eu queria aproveitar agora, vou começar lá de baixo. A gente tem algumas perguntas aqui. Pela quantidade de perguntas, pode ser que a gente não consiga responder todas elas aqui online hoje. Mas, como é de praxe, né, a gente sempre envia depois dos nossos eventos para todas as pessoas que se inscreveram um conteúdo, um e-book com os insights, com os melhores momentos, com as perguntas que surgiram, que foram respondidas online e as que não foram respondidas online, e também com o link para a reprise do webinar. Então, eu queria começar aqui com a pergunta da Ligiane Moisés, que diz o seguinte: a aposentadoria especial que você falou, entra os profissionais de saúde? Eu sou fisioterapeuta, eu entraria nessa condição especial? Bom, é Ligiane o nome dela? Ligiane Moisés. A Ligiane, ela vai ficar brava comigo que eu vou falar assim, depende, né, Ligiane? Porque assim, por que depende? O profissional da área da saúde, eu usei como exemplo, porque na maioria das vezes você consegue enquadrar, sim, nessa aposentadoria especial dos 25 anos, tá? Mas sempre vai ser exigido a efetiva comprovação da sua exposição a algum tipo de agente nocivo, né? Então, aí eu já estou entrando um pouquinho numa seara um pouco mais técnica, mas, enfim, não é o fato dela ser fisioterapeuta, enfermeira ou médica o que vai dizer se ela tem direito ou não tem direito a esse tipo de aposentadoria. Existe um documento próprio para isso, que se chama Perfil Profissiográfico Previdenciário, talvez ela conheça por ser da área, né? E é esse documento, baseado no que ele vai o que vai ter no conteúdo dele, é que vai dizer se ela se enquadra nos requisitos para essa aposentadoria ou não. Ela, por ser da área da saúde, é interessante que ela fique atenta, porque existe uma possibilidade razoável, mas cada caso é um caso, mas existe uma possibilidade razoável de sim, essa aposentadoria se aplicar a ela. Ok, doutor Felipe. Agora a pergunta da Mariana Andrade. Tenho 46 anos de idade, 31 de carteira assinada. Quando me aposento? Bom, na realidade, eu teria que a primeira coisa que eu falaria para ela é o seguinte: quando ela tinha
Ela tem, eu prestei atenção. Ela tem 31 de contribuição, né? Então, 46 de idade. 46 de idade. É Mariana o nome dela? Mariana. Mariana, se a primeira coisa que teria que ser feita no seu caso é ver quanto você tinha de tempo no dia 13 de novembro de 2019. Esse é o primeiro cálculo que tem que ser feito para ela. Porque vamos supor que ela já tivesse 30 anos nessa data, você já pode se aposentar, porque você tem direito adquirido. Vamos supor que, é uma suposição, não conheço o caso específico dela, mas vamos supor que em 13 de novembro de 2019, independente da idade dela, que ela tinha naquela data, ela já tivesse 30 anos de contribuição. Ela é o famoso direito adquirido. Ela já poderia se aposentar, né? Agora, vamos supor que não, vamos supor que faltou para ela que em novembro de 2019 faltavam 6 meses para ela ter os 30 anos, vamos supor, né? Ela entra numa regra de transição que ela tem que pagar 50% do pedágio do que faltava para ela ter os 30. Vamos lá. Se faltavam 6 meses para ela em 13 de novembro, ela vai se aposentar quando ela completar 30 anos e 3 meses. 3 meses seria 50% dos 6 que faltavam. E nessa regra de transição específica, continua não existir idade mínima, ou seja, os 46 anos dela não vai ser um problema. O que ela vai se assustar, que eu vi que teve uma das perguntas que eu vi que perguntaram, o que é fator previdenciário? Bom, Mariana, você vai descobrir na carne o que é fator previdenciário. Por exemplo, se você, por acaso, preenche os requisitos dessa aposentadoria que eu falei, e tendo os 46 anos, você vai ver na prática o que é o fator previdenciário, porque ele vai ser um redutor bem significativo na sua aposentadoria, ou seja, ele o sistema não pode impedir que você se aposente com 46 anos, porque você preencheu os requisitos, mas o sistema ele cobra um preço, e ele cobra o preço através do fator previdenciário. Então, o fator previdenciário, doutor, seria um redutor do cálculo por conta da idade precoce, digamos assim, dela. Isso, assim, o fator previdenciário, eu posso chamar ele de redutor, porque ele vai agir como um redutor em 99% das situações, tá? A depender do caso, principalmente em razão disso que você falou, a depender da idade, porque quando você pega a fórmula matemática do fator, ele leva em consideração as duas variantes dele, é tempo e idade, ou seja, quanto mais tempo e mais idade, maior é o fator. Quanto menos tempo, menos idade, menor é o fator. Então, eu já fiz, por exemplo, aposentadoria de pessoas que tiveram fator 1 ponto alguma coisa, ou seja, essa pessoa, ela passou a ganhar de aposentadoria mais do que a própria média, porque ela tinha 100 e tantos % para ganhar, porque o fator dela era de 1, alguma coisa, né? Claro que eram pessoas com muito tempo e muita idade na data da aposentadoria. 99% das vezes não vai acontecer isso, né? Por isso que eu posso dizer, sim, para que fique fácil das pessoas entenderem, que ele não deixa de ser um redutor. É o preço que o sistema lhe cobra, tipo, ok, você está se aposentando com 46, 48 anos, enfim, mas você não vai levar tudo isso que você poderia levar. Eu vou lhe cobrar uma parcela aqui. Ok, aí a gente já respondeu também a pergunta do Gerson Risoli, né, que falou sobre o fator. Outra pergunta, a Simone, de Porto Alegre, disse o seguinte: sou médica com 25 anos de trabalho e 51 de idade. Quando poderei me aposentar primeiro? Idade, contribuição ou pela aposentadoria especial? Essa é uma pergunta complexa. E ela é médica, né? Exato. O nome dela é Simone? Simone. Bom, a primeira coisa que eu falaria para Simone, que é médica, se ela estiver nos assistindo ainda, para ela anotar esse número que eu vou falar, e aí ela procura um advogado da confiança dela para questionar ele sobre isso. Tema 709 do STF. Ela tem que explicarem isso para ela, porque vamos supor que ela reúna as condições para se aposentar na modalidade da aposentadoria especial. Ela não vai poder continuar, por exemplo, exercendo a profissão de médica.
principalmente se ela exerce num ambiente onde ela recebe insalubridade. Esse é o tema 709 do STF, né? Então, a aposentadoria vem antes, né, em razão de uma efetiva exposição à sua saúde, né? Então, o sistema aceita lhe aposentar antes, mas ele cobra um preço agora. Isso juridicamente estava num limbo, porque estava para ser julgado, foi julgado agora recentemente. Então, se você optar por se aposentar nessa modalidade de aposentadoria especial, você não pode continuar naquela área nociva que lhe deu direito a se aposentar naquela modalidade. Esse é um ponto importante para ela que é médica. Eu acho interessante ela ficar atenta a isso. E quando ela pergunta se eu vou poder me aposentar, volto a dizer, isso vale para todas essas perguntas que estão pipocando aqui na minha tela, colocando exemplos de idade, tempo, posso, não posso me aposentar ou quando vou me aposentar. Pessoal, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o primeiro cálculo que sempre precisa ser feito é que idade e quanto de tempo você tinha em 13 de novembro de 2019. E por que eu estou sendo até um tanto chato em trazer a todo momento essa data? Porque é o seguinte, a depender da idade que você tinha e do tempo que você tinha em 13 de novembro de 19, que é o dia da edição da Emenda Constitucional 103, é dali que se abre o leque para saber se você tem direito adquirido, se você não tem direito adquirido, quais das regras de transição você entra. E a regra de transição que se aplica ao seu caso, ela se aplica ao seu caso porque você tinha uma condição matemática nessa data, um tempo X e uma idade X, né? Então, é bem interessante que quem nos escute tenha isso muito claro. Primeiro, que direito adquirido, e eu falo isso muito aqui quando eu atendo, direito adquirido é você já ter cumprido com as regras. Eu não estou falando que você tenha que ter pedido a aposentadoria, não. Eu estou falando de cumprimento de requisito. E se faltou um dia para você ter cumprido algum dos requisitos, você não tem direito adquirido. E aí, se você não tem direito adquirido, você entra numa das regras de transição. E aí, como eu falei, elas são 5, né? E dessas 5, qual que vai ser para você? Depende. Depende de quanto de idade e de tempo você tinha nesse dia. Então, para quem está com muita dúvida, grava bem esse dia, não vai esquecer, 13 de novembro de 2019. Vi que colocaram ali no chat. 13 de novembro de 2019. Perfeito, doutor Felipe. Bom, o tempo se adiantou bastante, a nossa conversa rendeu. Eu acho que foi o webinar onde tivemos mais interação no chat. Infelizmente, por conta do horário, a gente não vai conseguir responder todas elas, mas, como eu falei, a gente envia depois para vocês todos, via e-mail, o conteúdo do webinar e junto com a resposta de todas as perguntas. Bom, e para a gente finalizar, eu queria pedir para o doutor Felipe, né, diante de todo esse conteúdo que a gente conversou no evento, fica mais que posto, a necessidade de uma complementação da renda da aposentadoria pública, né? Seja para manter o padrão de vida na aposentadoria, seja para ter uma tranquilidade financeira ou alcançar um valor de renda mensal, né, mínimo necessário, mas que seja compatível com as minhas necessidades de aposentado, que serão outras, né? Será outras condições, vou precisar de outras, terei outras necessidades, né? Enfim. Doutor Felipe, quais as dicas que você poderia nos deixar na noite de hoje em se tratando de complementar a renda do INSS? Bom, primeiramente, eu gostaria de acalmar o pessoal do chat. Então, assim, eu vi ali com o Ivan Bento e a Simone, enfim, eles jogaram a pergunta, jogaram de novo, né, no sentido de chamar a minha atenção. Então, assim, gente, eu estou vendo todas elas aqui, mas em razão do decorrer da hora, o que eu me comprometo, fiquem bem tranquilos, tá? Então, o Ivan, e desculpa se eu passei aqui algum nome que eu não vi. Se vocês quiserem, podem mandar no privado aqui o e-mail de vocês para que a gente possa fazer uma resposta bem direcionada.
Isso, então assim, o que eu me comprometo, já que o tempo não vai me permitir isso, eu me comprometo a responder todas as perguntas que a gente não conseguiu tratar aqui no ao vivo, eu me comprometo a responder, sem problema nenhum, tá? Então não precisa ficarem alvoroçados ali no chat, ali nós vamos responder, só não vai dar para ser respondido aqui no ao vivo. E aí, pegando o gancho, Mayara, com relação ao que fazer, né? A ideia, a mensagem que eu acho que essa reforma deixou para todo cidadão, isso é o seguinte. Primeiro, não conte com a previdência pública no sentido de sanar todas as suas expectativas e exigências que a velhice, enfim, que vai lhe trazer. Né? A ideia do sistema, quando ele trouxe essa reforma, foi justamente no sentido de tirar um pouco das costas do sistema toda essa responsabilidade. Então, a gente vai ver, sim, ao longo dos anos, né, um achatamento no valor de benefícios. Isso vai acontecer, invariavelmente vai acontecer. Tanto é que, muito provavelmente, e aí é que eu já estou colocando a longo prazo isso, né, essa previsão, digamos assim, a gente vai ver que a longo prazo, inclusive, os benefícios do regime geral tenderão a chegar ao valor de salário mínimo. Né? Ao longo dos anos é isso que vai acontecer. Tá? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, primeiro, não deixem para entender de previdência e para planejar o seu futuro aos 64, 61 para a mulher, enfim, né? Aos seus 60 anos que seja. Porque talvez, muito provavelmente, se você deixar para se importar com isso aos 60 e tantos anos, né? Pode ser que não dê mais tempo de fazer a devida correção que a sua vida vai necessitar dali para frente. Então, já comecem desde logo, e aí eu faço o gancho aqui com a previdência privada, principalmente a instituída, o regime fechado, que é uma previdência onde não visa lucro. Eu acho que é importante a gente deixar isso claro, né? Onde você tem ali ressalvado custos mínimos administrativos, você tem praticamente a reversão da integralidade daquilo que você colocou para dentro do sistema, né? Então, sim, é uma forma de você complementar, de você equacionar a sua renda futura com aquilo que a sua vida vai lhe exigir, né? Então, quanto antes você procurar, porque no regime geral, a gente falou, olha só, a gente falou de metodologia de cálculo, a gente falou de teto, ou seja, por exemplo, uma pessoa que hoje tem um salário, enfim, uma renda acima de 6 mil reais, vamos usar esse parâmetro redondo de teto, o teto está 6.800 e alguma coisinha, mas enfim, vamos usar 6 mil. Uma pessoa que tenha 15 mil, 20 mil de renda, enfim. Gente, se você for depender só do INSS lá na hora de se aposentar, e você vai vir numa batida de custo mensal, né, de custo de vida de 20, de 10, de 15 mil, enfim, você vem nessa batida de custo e você vai jogar todas as suas fichas na Previdência Pública, a Previdência Pública, na melhor das hipóteses, então, assim, na exceção da exceção, você vai estar no teto, vamos colocar assim, né? E o teto é muito mais baixo do que o seu custo mensal. Então, a mensagem que eu deixo é: procure desde logo, não deixe para se preocupar com isso lá no apagar das luzes. Já procure desde logo entender, primeiro, o que você pode esperar da Previdência Pública e paralelamente a isso, o que você pode fazer para remediar, já que a Previdência Pública não vai lhe dar o sustento que você necessita. Está aí a Previdência Privada como uma ótima oportunidade para isso. Perfeito. Fica a mensagem do doutor Felipe aí, né? Como dica, como orientação, como conselho, né? De alguém que realmente entende todas as regras, né?
e que, traduzindo, né, doutor Felipe, que é aquilo que a gente conversou, INSS, isso nunca será correr atrás da complementação dessa renda, né? Então, para contratar um dos planos da Quanta, é preciso ser cooperado do sistema Unicred, do sistema AILUS ou do Banricop. As simulações, a adesão aos planos podem ser feitas por aplicativo do celular, com todas as vantagens das soluções digitais implantadas aqui na Quanta. A Simone também pediu para a gente divulgar aqui um canal de onde a gente pode se inscrever e assistir os outros debates. Então, vou projetar aqui para vocês, especialmente para você, Simone, um QR Code que vai te direcionar direto para o nosso site. Lá você encontra todos os nossos canais, Instagram, Facebook, Telegram. Lá no Telegram, a gente tem um fórum onde a gente coloca conteúdos exclusivos, comunica vocês com antecedência de todos os webinars, de tudo que está acontecendo aqui no nosso universo da Quanta. Então, foca a câmera do teu celular nesse QR Code para ficar por dentro de todos os eventos. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês que nos acompanharam aqui nessa noite. Um agradecimento especial ao nosso convidado, Dr. Felipe Gressler Chaves. Bom, e se você não conseguiu nos assistir desde o início ou perdeu alguma parte por problemas de conexão, não se preocupe. O link da sala que vai ficar disponível por 48 horas para que você possa assistir a reprise na íntegra e a partir de segunda-feira lá no nosso canal do YouTube. Doutor Felipe, muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite para todos vocês e até o próximo encontro. Bom, boa noite. Volto de novo, estou vendo ali o chat, tá? Eu vi o quanto ele tá ativo. Então, enfim, incomodem bastante a Maiara, se por acaso achar que tem margem para a gente fazer uma parte 2, a gente faz. Para mim para mim é sempre um prazer, eu sou um apaixonado pelo assunto. Já está combinado, vamos provocar aqui esse segundo momento e vamos continuar, porque a gente tinha várias perguntas, inclusive, sobre sobre a reforma da Previdência, né? E a gente não conseguiu abordar todas elas, então bora para a parte 2 e, se precisar, para a parte 3. Não, com certeza, vai ser um prazer, estou à disposição. Então, tá bom, a gente comunica a todos vocês, se liguem nas nossas redes sociais, é lá que a gente mantém tudo atualizado, vocês ficam por dentro de tudo. Um abraço, boa noite a todos vocês.